dizem, não sei se é verdade, que o segundo maior medo das pessoas é da morte. E o primeiro é falar em público. E agora imagine, isso é verdade? Você sabia disso? Não? Eu não sei se eu colocaria nessa ordem, mas eu acho que está por ali. É um estudo de psicologia dos Estados Unidos do ano de 1976. E é uma pesquisa científica. Mas por que você acha isso? Morrer todo mundo sabe que vai. Falar em público, nem sempre, né? Morrer todo mundo sabe que vai falar. Então, eles colocam, né, nessa pesquisa de que... e é realidade, acontece. Por quê? Porque as pessoas olham para uma câmera, olham para falar em público, por exemplo, e se desesperam, porque elas têm que abrir a boca. E o que tem do outro lado? Julgamento. Julgamento. Então, o julgamento acaba atrapalhando várias coisas. Mas por que existe o julgamento? É porque a gente também acaba se deixando levar por tudo que as pessoas falam sobre nós. Daí vem a questão da segurança, de você saber falar, bom, eu sei o que eu tenho que falar, eu tô treinada, ou então tô aprendendo a falar sobre aquele assunto, e do jeito que eu falar, é o que eu tenho para hoje, um exemplo. E as pessoas acabam tendo esse medo de se expor, medo de falar em público, medo de estar à frente às câmeras por conta disso. E aí, por isso que vem essa questão que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte, por conta disso. Sim. Porque você não consegue fugir. Entre fugir e ficar, é mais fácil fugir, e a morte você não vai. Quando chega, você não consegue fugir. Né? Você sabe que eu me lembrei de uma coisa muito interessante aqui, Marcelo. Eu, na faculdade, eu trabalhava nessa época no McDonald's, eu era gerente de algumas unidades, né? E eu trabalhava muitas horas, e eu fiz faculdade de administração de empresas. E aí tinha vários trabalhos para apresentar e eu nunca tinha tempo para fazer o trabalho. E eu chegava lá na sala de aula e falava assim para o pessoal, olha, façam aí o trabalho e deixa que eu apresento. Ó, parecia que os caras estavam indo pro céu, assim, nossa, apareceu aqui uma pessoa que vai apresentar. Porque o pessoal da turma queria morrer, mas não queria apresentar. E eu tinha essa facilidade, não facilidade, eu sempre tive assim um pouco de coragem de me desafiar para começar a falar em público. E eu via que logo no início as pessoas da minha sala, inclusive, falavam assim, Gisele, ó, começava a apresentação e falava assim, olha pessoal, vocês vão me desculpar, eu estou um pouco nervoso. Parece que quando a pessoa falava isso, ela ficava mais nervosa ainda. Pior, né? Então assim, por mais que você esteja num ambiente, de repente, que você não conheça as pessoas, que você queira se posicionar, o corpo está falando, esse empoderamento vai te ajudar de alguma forma a você colocar o que você quer para fora. Faz sentido isso? Com certeza, faz sentido e pode perceber que quando a pessoa... Lembrem, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, vocês também, quando em algum momento vocês escutaram alguém, vocês estavam num evento, uma plateia grande e alguém falou, gente, eu tô muito nervoso, o que as pessoas consequentemente fizeram? Deram risada. Isso acontece. Por que acontece? Não acontece porque elas estão te zombando, estão zombando, mas é porque elas... É como se ela estivesse se colocando naquele lugar. Então, acaba uma espontaneidade, porque a pessoa já se fala, nossa, comigo também. Se fosse comigo, também ia ser assim. E o que a gente tem que fazer? Comecei a falar, e eu já digo que eu tô nervoso, que eu tô nervosa, o que vai acontecer? Óbvio que você vai ficar. É o que você tá já comunicando dentro de você. Sim, vai ficar mais ainda, né? E a comunicação já vem interno que a gente faz. Eu acredito que é importante, eu vou também dividir uma pergunta aqui para o Marcelo, ele que é experiente, dá tantas palestras. Em um momento ou outro, com certeza, um público novo, você se sente nervoso. Mas você já tem domínio do conteúdo que você vai falar, então é muito mais simples, sim, não é? Você tocou num ponto bem interessante, que eu estava para te fazer uma pergunta conectada a isso. Que por mais que você não tenha, talvez, um vocabulário vasto, né? Não tenha feito nenhum curso de comunicação, mas à medida que você domina o conteúdo ao qual você vai explanar, isso já te traz uma segurança muito grande, né? Então, trazendo aqui para a palestra, você não conhece aquele público, mas você sabe que mensagem você vai deixar para aquele público. Então, o nervoso vem, mas depois que câmeras, como é? Luz, câmera, ação. Você domina o tema, né? Entrega o tema. E às vezes eu me coloco, queria te perguntar isso, porque foi uma estratégia que eu criei para mim. Muitas vezes eu me coloco mais humilde do que eu sou no meu dia a dia, pensando no outro,
para que ele entenda. Então, você pode ver até aqui, que às vezes o telespectador, recapitulando isso aqui, falando de um jeito diferente, porque eu sempre estou na cabeça assim, será que aquela palavra, aquela expressão, aquele termo técnico, o outro está entendendo? Então, às vezes, eu me faço de mais humilde, assim, no meu vocabulário, inclusive, para tentar acessar a grande massa. Eu não sei se isso faz sentido para você. Claro, faz sentido, e daí é entendendo quem que é o público com quem você vai falar. Sim. Então, mesmo que seja um conteúdo, por exemplo, nós estamos aqui gravando e pode ser uma pessoa que nem saiba o que significa conselho e pode ser uma pessoa que já faça parte de conselho há muitos e muitos anos. E a mesma coisa são os termos técnicos. É como se a gente estivesse sempre falando para crianças, em qualquer tema, porque aí a gente está falando por geral. É diferente de uma reunião onde você já sabe que todos ali estão calibrados na mesma sintonia. Sim, claro. E quando a gente está falando para um público externo, é a gente falando o mais simples possível. E você trazendo nessa questão das palestras, como você também falou, dessa mesma maneira, como que a gente consegue, mesmo estando muito nervoso, muito nervosa, quando você vai fazer uma apresentação, você fala assim, nossa, vai ser difícil, um público muito maior do que o esperado, ou alguma coisa assim. Eu me lembro, no final do ano passado, eu fui participar de um evento muito grande que estava acontecendo em Londrina, e antes de mim tinha um palestrante muito top, muito top. E esse palestrante ia subir no palco, e ele começou a fazer a palestra dele, e eles depois vieram me falar, Gisele, a gente mudou, então o meu roteiro não era aquele ali, a gente mudou e você vai entrar depois dele. E eu falei, que tá beleza, bom. hein? Tá a bom. régua lá em cima. Pois é. Então as pessoas estavam com aquele palestrante sensacional e tudo, e depois eu ia entrar. Quando a gente fala disso, né, dessa questão, dessa vez, quando eu entrei no palco, mas eu subi com uma adrenalina tão grande, só que eu já comecei falando sobre isso. Não falando que eu estava nervosa, mas falando assim, gente, olha a energia que esse palestrante deixou e a gente vai continuar, então mostrando para eles que talvez eu não iria continuar igual, mas que eu estava fazendo o meu melhor. É claro que eu não ia falar isso, mas para vocês verem... Usou outro de escada. Então, essa mas questão é difícil de escada, mas isso, é um cuidado que tem que ter. É muito difícil. Eu brinco aqui na Board Academy, porque uma das nossas formações, eu sou o segundo facilitador depois de um querido amigo aqui, Eduardo Gomes. Que entrega a régua lá em cima. E aí eu brinco sempre com o Farias. Eu falei, Farias, mas de novo, me coloca antes dele. Mas que que isso me ajudou muito, porque virou um quebra-gelo. A turma dá aquela risada e vamos entrar na aula. E esse palestrante era nada mais, nada menos que João Kepler. Nossa, a gente teve com ele nosso amigo aqui. No Board Summit. Tá aí um gancho interessante, né? Esse quebra-gelo inicial, quando você sobe para uma apresentação presencial, uma live... o que você recomenda desse tipo de quebra-gelo? Porque assim, tem algumas pessoas que usam piadas, às vezes não são bem entendidas e isso é ruim, mas é sempre bom ter um quebra-gelo, né? Ou não? O que você recomenda? É sempre bom ter um quebra-gelo, só que a gente tem que cuidar como a gente se posiciona. Porque a piada é uma coisa interessante, mas se você não é assim na sua vida real, não é assim em outros momentos, você não vai conseguir gerar uma piada ali que realmente o público já sabe que você é daquele jeito. Então você é super sério, faz as reuniões super sérias, aí você entra com a piada, que vai falar, vem com piadinha de volta, que não tem nada a ver com você. E isso já entra para a questão de ser carismático. Então você não precisa ser a piada em si que faz você quebrar o gelo. Quebrar o gelo pode ser você fazendo as pessoas entrarem no clima com você de outra forma. O que significa esse entrar no clima numa palestra, por exemplo, no começo de uma reunião? Não é aquela coisa de fazer pergunta, nossa, vai chover hoje, né? Nossa, o que é? A gente está preparando, o nosso assunto aqui é comunicação. Então, se fosse para eu começar e quebrar gelo sobre isso. Tenho certeza que todos vocês que estão chegando aqui já entendem tudo de comunicação. Eu vim aqui só falar mais um pouquinho, que eu acho que o que eu vou trazer para vocês já é uma dica importante. O que eu estou falando? Da forma em que eu posso falar, eu já posso falar mais sorrindo, de uma forma mais carismática. O que é? O quebrar gelo não é necessariamente, quebrar gelo não é só piada. Quebrar gelo pode ser trazer uma frase. Eu tô querendo lembrar aqui como que é o nome daquele cara que dá palestra assim. O que você faz? Você quebra o gelo fazendo as pessoas interagirem. Você sabe quem é aquele cara que você quer falar. Sim, mas você joga pra... E o quebra-gelo pode ser de várias formas. E aí que tá. As pessoas acham que o quebra-gelo é mais a piada. E daí acaba ficando uma coisa chata e a pessoa não consegue contornar. E se ela começa com quebra-gelo assim, aquele momento de gerar atenção ela gerou e ela não reteve. Porque ela perdeu até às vezes a credibilidade.
do que ela está oferecendo e do conteúdo que ela vai entregar naqueles momentos que ela está ali. E de repente essa piada também não pega em todo mundo, né? Então não funciona naquele momento e você realmente perde essa rampa de atenção, de retenção desse público, né? Especialmente hoje, com essa questão de diversidade e tantos públicos distintos, tem que tomar um cuidado enorme com o tipo de brincadeira, de piada, porque alguém pode se sentir ofendido.